Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a guerra entre Israel e o Hamas vem sendo considerada uma das mais letais para jornalistas. O que o senhor gostaria de comentar sobre esse tema? É uma mortandade sem precedentes para um conflito, principalmente quando é um conflito que ocorre em uma faixa tão pequena de território como é a faixa de Gaza. Esses jornalistas são majoritariamente palestinos. Apenas 4 desses jornalistas, dos 85 que morreram nos 4 meses de guerra, eram israelenses e foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro que o Hamas cometeu contra Israel. E 3 outros eram libaneses e foram mortos por ataques de Israel no Líbano contra os alvos da entidade terrorista Hezbollah. Então, é uma mortandade enorme e muito concentrada em jornalistas palestinos. Em geral, jornalistas ou freelancers ou de veículos locais. E sem a rede de proteção que normalmente os jornalistas internacionais costumam, de alguma forma, ter quando cobrem conflitos em outros países. Professor, além da questão da mortalidade, que já é grave em si, os jornalistas no local, eles sofrem com uma série de dificuldades que são bem maiores do que em outras coberturas de conflitos ou de guerras, não? Sim, sem dúvida. Os jornalistas de outras nacionalidades, de qualquer nacionalidade, eles têm sido impedidos de ir ao campo de guerra, ao campo do conflito. Eles só podem entrar em Gaza se estiverem acompanhados por alguns soldados das Forças de Defesa de Israel. A Foreign Press Association, Associação de Jornalismo Internacional, entrou com uma ação na Suprema Corte de Israel pedindo que ela autorizasse a ida de jornalistas aos campos de batalha. E a Suprema Corte israelense negou esse pedido por motivos de segurança, segundo eles. E, normalmente, mesmo quando veículos como a CNN já fez e o Washington Post já fez, quando os veículos assumem total responsabilidade pelo que possa acontecer com os seus repórteres, ainda assim, tanto as autoridades de Israel quanto as autoridades do Egito, que é uma ponte de entrada para o conflito em Gaza, as autoridades desses 2 países, eles têm negado autorização para que os repórteres de outras nacionalidades possam estar presentes no local dos acontecimentos. Sem poder estar no local dos acontecimentos, fica muito difícil você poder fazer uma cobertura factual do que está ocorrendo. Já é difícil, mesmo se os repórteres estão lá, porque a altíssima densidade populacional em Gaza e todas as controvérsias que existem, o clima de hostilidade mútua entre israelenses e palestinos, tudo isso dificulta demais a apuração de notícias, de informações, com o mínimo de factualidade, com o mínimo de objetividade. Não é que não haja informações vindas de Gaza durante esse conflito. Muitas pessoas documentam os fatos com seus telefones celulares, com suas câmeras portáteis, mas esses relatos, eles precisavam ser filtrados pelo jornalismo profissional para que eles não sejam também eles simples propaganda de um lado ou do outro sobre o que de fato ocorreu. Para o benefício da sociedade internacional, para o benefício dos próprios protagonistas do conflito, seria muito bom se pudesse haver algum tipo de cobertura factual, algum tipo de cobertura controlada que filtrasse as informações reais das informações que são fantasiosas ou que são mera propaganda. No entanto, isso não está parecendo que vai acontecer tão cedo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blaschi. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.